pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Carlos Eduardo, professor de Direito e Processo do Trabalho, e nós vamos estar juntos nesse curso de resolução de questões FCC, Processo do Trabalho. Gente, nós vamos seguir a mesma linha que nós estamos adotando lá no Direito Material, tá? Ou seja, eu quero aqui identificar com vocês mais do que isso, mais do que identificar a parte mais importante de uma questão, os possíveis pontos de pegadinha, se ensinar você a resolver questão, tá? Da Fundação Carlos Chagas. Então a gente vai continuar nessa mesma linha, estudando os enunciados, vendo o que é mais importante do enunciado. Eu sempre costumo dizer que é no enunciado que está a resposta da questão, identificando todos esses pontos. Tá legal? Então, muito importante que nesse bloco, nesse módulo agora de processo do trabalho, você tenha aí em mãos Constituição Federal, CLT, súmulas, orientações jurisprudenciais e um novo Código de Processo Civil. Porque eu vou ler com vocês aqui a alternativa, vamos ler juntos no código a disposição, vamos comparar onde está certo, onde está errado, e você acompanhando comigo aí em casa também, ou seja, onde quer que você esteja me assistindo. Tá legal, gente? Então, vamos dar início ao nosso bloco de questões. Primeira coisa, já curtiu lá a nossa página? facebook.com/professor Carlos Eduardo Barreto. Vai lá, curte a página, dá o seu like, que lá eu coloco muitas dúvidas, respondo, aliás, muitas dúvidas de vocês. É o nosso canal de atendimento, é por onde você vai mandar a sua dúvida, crítica, sugestão, o que for, beleza? Onde eu coloco os cursos novos, onde dou cupons de desconto, também na aquisição dos cursos. Também você vai curtir lá facebook.com/uma vaga minha, onde também estão os nossos cursos na internet. Beleza? Fez isso? Então, a partir de agora, podemos dar continuidade. Primeira questão. O advogado em defesa da empresa reclamada, no curso de uma ação trabalhista, pretende utilizar uma medida do direito processual comum, que não está prevista na CLT. Tal situação é possível ou não é possível? O que ele quer saber? Eu posso aplicar o CPC à CLT? O que a teoria trata do tema? Você sabe que pode. Qual é o artigo da CLT que permite? O artigo 769. Vamos ler? Vamos lá. Artigo 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será a fonte subsidiária do processo do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Beleza? Então, ponto 1. O artigo 769 permite que nós apliquemos o CPC como fonte subsidiária. Ponto. Agora você vai ler o artigo 15 do novo CPC. Vamos lá? Artigo 15 do novo Código de Processo Civil. Vamos lá. O artigo 15 está aqui. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas e fazendários ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas e administrativos, tá ok? As disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, vamos lá. Nós temos, para aplicar o CPC à CLT, nós temos que ter uma omissão ou a norma tem que ser do CPC supletiva à CLT. Qual é a diferença dessas de omissão para supletividade? Omissão, a CLT não trata do tema. Há uma lacuna, uma omissão, ela não trata do tema. Agora, a norma de caráter supletivo, o que vai acontecer? A CLT regula a matéria, mas ela não esgota. O CPC é mais completo. Aí você vai pegar a norma e aplicar de maneira supletiva.
Tá legal? Vai complementar aquela norma que está disposta na CLT. Ou seja, o CPC ele é mais completo. Basta a omissão ou a supletividade para que nós apliquemos o CPC à CLT? Não, tá? Olha o que nós lemos lá no artigo 769. Você tem de haver uma omissão ou a norma tem que ser de caráter supletivo e, fundamentalmente, tem de haver uma compatibilidade. Tem de haver uma compatibilidade entre a norma que você quer aplicar no CPC e os princípios norteadores do processo do trabalho. Tá? Então, recapitulando, tem de haver uma omissão ou a norma tem que ser de caráter supletivo, ok. E compatibilidade entre a norma que você quer aplicar e os princípios norteadores do processo do trabalho. Ponto? Tranquilo? É isso que você precisa saber para a resolução desse tipo de questão na sua prova. Legal? Então, vamos aqui resolver a questão. Então, nós já vimos que é possível. Então, o que não é possível está o quê? Errado. Ficará condicionada a verificação judicial? Também não. É possível, diante da omissão, vamos ler aqui primeiro, né? É possível qualquer hipótese? Não. Simplesmente pela omissão, olha só, nós já vimos que não. Não basta que haja uma omissão da CLT para que você aplique subsidiariamente de maneira irrestrita o CPC. Não. Tem de haver uma omissão e aquela norma que você quer aplicar no CPC tem que ser compatível com os princípios norteadores do processo do trabalho para que se aplique aquela disposição do Código de Processo Civil. Legal? Então, por isso, está errada a. Vamos lá. D. É possível, diante da omissão da CLT, exceto naquilo em que for incompatível com o processo judiciário do trabalho. Exatamente. Está lá, artigo 769 da CLT. Beleza? É possível, em face da ausência de norma processual da CLT, restringindo-se a fase do conhecimento? Não. Não se restringe a aplicabilidade do CPC a apenas uma fase. Ah, você vai aplicar somente na fase de conhecimento, somente na fase de execução? Não. Tá legal? Isso é bem importante também, que essa restrição aqui costuma aparecer muito nas assertivas. Então, você já viu que a aplicabilidade do CPC, ela não fica condicionada à verificação judicial e ela não se restringe a uma determinada fase do processo. Resposta da questão 1, letra D de dado. Questão número 2, ainda tratando dessa temática. Em relação aos princípios gerais do processo do trabalho, não havendo norma trabalhista para a prática de determinado ato processual, mesma coisa. Aplica-se subsidiariamente a lei de execuções fiscais, seja qual for a fase processual. Ou seja, se você está no processo de conhecimento, você vai aplicar a lei de execução fiscal primeiro? Não, né, gente? Como o próprio nome aqui já diz, você vai usar a lei de execuções fiscais na, adivinha, execução, na fase de execução do processo. Na fase de execução do processo, que você primeiro vai aplicar a CLT. Aí a CLT não dispõe de maneira, não dispõe sobre determinada matéria, aí sim, você primeiro vai buscar a lei de execuções fiscais e depois você vai ao CPC. Tá? Agora, você não vai aplicar subsidiariamente a lei de execuções fiscais, seja qual for a fase processual. Aqui está o erro. Beleza? B. A CLT não prevê nenhuma norma específica sobre o tema, cabendo ao magistrado escolher qual norma aplicar? Não. Artigo 769, ele é bem claro. Aplica-se subsidiariamente a norma do direito processual. Ou seja, é expresso. Então, ela regula assim. C. Será aplicado o Código de Processo Civil para solucionar o caso.
exceto nas fases recursal e de execução, pois nessas fases se aplica a lei de execuções fiscais. Você vai aplicar primeiro a execução fiscal na fase de recurso, na fase recursal? Não, então também está errado. Letra D. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto quando houver incompatibilidade com as normas do processo judiciário do trabalho. Exatamente aquilo que nós falamos, não é verdade? Tem omissão e tem de haver compatibilidade. Então, resposta da questão número 2, letra D. Poderá ser aplicado de maneira supletiva o direito processual comum? Até aqui, correto, beleza. Vamos lá. Seja qual for a fase processual, bastando apenas que haja omissão? Já vimos e já falamos sobre isso. Não basta que haja apenas uma omissão na CLT para que você aplique subsidiariamente de maneira irrestrita o CPC. Omissão e compatibilidade com os princípios norteadores do processo do trabalho. Então, resposta da questão 2, letra D de dado. Beleza, gente? Então, esse tipo de questão é bem tranquilinho. Se vier na sua prova, tem que acertar, hein? Agora, nós vamos passar a ver, fique aí de olho na sua Constituição, a partir lá do artigo 111, tá? Nós vamos tratar de competência material, também um pouco de organização judiciária, tá? Então, vamos lá. São órgãos em consonância com os ditames condicionais quanto à organização e competência da Justiça do Trabalho. Vamos lá. São órgãos da Justiça do Trabalho. Para aqui. Nem lê o resto. Primeiro olha para mim. Órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 111, você tem varas do trabalho, primeira instância. Segunda instância, você tem quem? TRTs e instância superior, Tribunal Superior do Trabalho. Ponto final. São esses os órgãos da Justiça do Trabalho. Beleza? Então vamos lá. São órgãos da Justiça do Trabalho. Diz a assertiva A. As comissões de conciliação prévia? Não. As varas do trabalho? Sim. Os tribunais regionais do trabalho? Sim. E o Tribunal Superior do Trabalho? Também sim. Onde está o erro? Comissão de conciliação prévia. Está lá, artigo 111 da Constituição Federal. Está dessa maneira. São órgãos da Justiça do Trabalho, TST, TRTs e varas do trabalho. Beleza? Assertiva B. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros. Lembre-se, TST, aquela velha regrinha, 30, 100, 3. 30 menos 3, 27. Correto. Nomenclatura do TST, instância superior, são chamados de ministros. Também está correto. Escolhidos dentre brasileiros com mais de 35, menos de 65 anos. Também está correto. Nomeados pelo presidente da República. Correto. Após aprovação pela maioria absoluta. Prestem atenção sempre nessa maioria aqui, que ele pode botar uma parte fracionada, ele pode botar maioria simples. Não, maioria absoluta, correto? Do Senado Federal. Também preste atenção nisso aqui. Não é Câmara dos Deputados e não é Congresso, é Senado Federal. Corretíssima a letra B. Professor, onde é que está isso? Eu quero ver. Tá bom, está lá no artigo 111A da Constituição Federal. Vamos ler? Vamos lá. Constituição Federal, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, artigo 111A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Ô professor, você repetiu exatamente o que está aqui. Sim, repeti, para você ver como a banca é literal. Como é importante a leitura da Constituição Federal, a leitura dos artigos em consonância com o que nós aqui estamos explicando, para você fixar, para você não é decorar, mas para você entender, compreender e principalmente aprender. Não adianta decorar.
Nosso cérebro ele guarda a informação 3 a 4 dias. Aí você não entende, você só fica robotizado, condicionado àquilo ali. O examinador muda o tipo de questão um pouquinho, bota um textinho, alguma coisa, você já se embola. Então vamos compreender, aprender. Não precisa decorar, tá? Mas é bom sempre nós lermos aqui juntos. Beleza? Letra C. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, conhecida como a ENAMAT, na sua prova pode ver a nomenclatura direto, tá? Pode ver ENAMAT. Aí você vai falar, meu Deus, que palavrão é esse? É isso aqui, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho funcionarão junto ao CNJ, vinculado ao Supremo Tribunal Federal? Não, né, gente? Vinculado a quem? Ao TST. Tá ok? Então, é bem importante esta temática. Está lá no artigo 111A, parágrafo 2º. Vamos ler? Vamos lá. Funcionarão junto ao TST. Inciso 1, a ENAMAT. Inciso 2, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, fundamenta aí no seu material, escreve aí 111, parágrafo 2º da Constituição Federal, incisos 1 e 2. Tá? Então, D. O Tribunal Superior do Trabalho será composto por juízes dos tribunais regionais, oriundos da magistratura, indicados pelo Colégio de Presidentes e corregedores dos tribunais regionais, além de um quinto oriundo da advocacia e Ministério Público do Trabalho, e um quinto indicados pelas confederações sindicais. Com certeza que não. Só de você ver isso aqui, a assertiva já está errada. Mas nós vamos ver a composição do TST lá no artigo 111A, inciso 1. Um quinto dentre advogados com mais